matriz do Divino Espírito Santo de Dois Córregos, um complexo de beleza visual, histórico e cultural. Os vitrais dessa igreja despertam a atenção das pessoas em seu interior, quando os raios do sol e a claridade externa rebatem no colorido dos vitrais, os transforma em um surpreendente cenário, reproduzindo a passagem bíblica. Os pisos decorativos, os chamados pisos hidráulicos, desde que foi colocado em 1930 até hoje, embelezam o local tanto em beleza visual quanto cultural. Além do altar principal, a do Divino Espírito Santo, mais 4 capelas completam o interior da Igreja Matriz. São elas: Capela da Sagrada Família, Capela Sagrado Coração de Jesus, Capela Nossa Senhora Aparecida e Capela Nossa Senhora do Rosário. Pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida, Espírito Santo. Essa igreja de Dois Córregos foi cenário de 2 grandes produções cinematográficas: Alma Corsária e Dois Córregos, Verdades Submersas no Tempo. Nós estávamos loucas para perguntar de você para Teresa, mas não tivemos coragem. Mamãe havia dito que estavam tentando oficializar sua volta ao país e que, enquanto isso, você deveria ficar escondido. Na minha cabeça adolescente, era um absurdo alguém ficar longe dos filhos tanto tempo. A parte da família que morava no sul e que eu nunca havia visto. Eu e Lídia imaginamos tanta coisa. Você contrabandista, você falsário, até feiticeiro nós inventamos você. E o apelidamos de Cagliostro, o bruxo transgressor que trocou os filhos pela iniciação, o Oriente. Nós, alienadas do que realmente estava acontecendo. Você não vai perguntar dele? Você tá mais curiosa que eu, hein? Por que ele não veio junto com a Teresa? Já disse, enquanto não tiver tudo certo, ele não pode ser visto. Eu acho que ele é comunista. Você não viu lá na estação? Vai vir tão atrás dele. Você tá louca? Você acha que a minha mãe ia ter um irmão comunista? E ainda mais esconder ele no sítio do papai? Sei lá. Meu pai disse que eles estão em todos os lugares. Até o namorado da minha irmã andou metido com isso. Você acredita que o velho mandou prender o garoto? A Lúcia ameaçou cortar os pulsos, fugiu de casa. Aí soltaram ele. Um general devia ter casado com a minha mãe, né? É. Uma hora. Daqui a 1 hora eu pego vocês aqui. Daqui a 2 horas tá bom. Não. 1 hora é tempo demais. Aonde a gente aluga bicicleta por aqui? Aí na praça. Pra quê? Aonde? Ali na frente. Dois Córregos é a cidade das lendas, e uma tragédia envolvendo uma noiva gerou uma lenda, a Noiva do Jardim. E para falar sobre esse assunto, convidamos o historiador doiscorreguense, Eusner Grael Tabas, autor de vários livros. Esse jardim ele foi construído
pelo Major Carlos Neves. Em 1909 houve a construção do jardim. Nós estamos aqui no coreto do jardim, mas o coreto não foi feito por ele. O coreto foi construído bem depois. Portanto, a lenda da noiva, ela se refere ao jardim construído em 1909. Ela seria posterior a essa data. Seria uma época em que não havia esse coreto, o jardim estava começando, ele era todo cercado para que não entrassem animais. Naquele tempo o povo costumava manter animais como cabras, cavalos, soltos pela rua, porcos, todos soltos. Então o prefeito Major Carlos Neves houve por bem, por necessidade, cercar o jardim. E tudo isso ele fez com o seu próprio dinheiro. Então, certamente, contratou muitos trabalhadores. A prefeitura não tinha trabalhadores braçais suficientes para nivelar esse terreno e fazer o plantio das mudas. Então, ele pagou tudo isso do próprio bolso, dizendo que a prefeitura não podia se dar ao luxo de pagar por essa obra. Portanto, ele foi quem custeou o jardim. Muito bem, a lenda é posterior a 1909, ano em que foi feito o jardim. A noiva do jardim, ela sairia do jardim e entraria na igreja. Mas por que ocorreu isso? Porque houve um casamento, segundo a lenda, em que a noiva foi levada até o altar com um buquê de rosas e margaridas brancas. E houve uma espera inútil. O noivo simplesmente não compareceu à cerimônia. A noiva não queria sair da igreja. Com muito custo, já no anoitecer, os seus parentes conseguiram tirá-la da igreja. Foi uma cena muito triste. Os convidados, todos entristecidos com o drama da noiva, que chorava sem parar. E ela foi levada à casa dela, deitou com aquele vestido de noiva que ela mesma havia feito. E, de tanta tristeza, ela simplesmente faleceu. Com o passar do tempo, surgiu a lenda de que ela aparecia e entrava na igreja vestida de noiva. Uma dessas testemunhas morava aqui na esquina, número 71 da praça, a saudosa Teia Bush. Ela afirmou em depoimento ter visto, por volta de 1970, na madrugada, o espectro da noiva entrar na igreja e depois sair. Ela ficou apavorada, mas afirmou ter visto. Por volta de 1950, a lenda da noiva era muito popular e os rapazes da cidade vinham aqui no jardim à noite, esperando a meia-noite, dizendo que a noiva poderia aparecer à meia-noite. Então eles faziam essa vigília para encontrar a noiva. Estamos aqui durante o dia e evidentemente não há nenhum risco de a noiva aparecer durante o dia, porque as assombrações preferem as sombras da noite. Não seria diferente o caso da noiva. Muito embora o caso dela, a tragédia dela tenha ocorrido sob a luz do dia, num final de semana. Essa lenda faz parte das tradições da cidade. Não foi inventada por nenhum de nós aqui. Ela já vinha sendo contada. É uma lenda muito antiga, que vem do início do jardim, do começo da capela, que
também foi feita naquela fase de 1909. Em 1911 já se rezava a missa na capela do Divino Espírito Santo, mas ela ainda estava em obras. Era uma fase de construção da igreja. Cobrava-se dos moradores o laudêmio para que a igreja fosse construída, e o laudêmio só parou de ser cobrado dos moradores após a inauguração da igreja. Essa, portanto, é uma lenda urbana muito interessante e reflete bem a cultura do escorreguense de preservar as suas lendas. Este foi o último livro que eu escrevi sobre a história de Dois Córregos, todo colorido, e nele há a história das lendas, inclusive a da lenda do jardim. Por sinal, eu escrevi o livro Lendas de Dois Córregos e houve uma segunda edição desse livro. Além disso, eu escrevi 5 livros sobre a história de Dois Córregos e em todos eles foi colocada a lenda da noiva do jardim. Essa divulgação eu acho necessária, a divulgação por escrito. Então você, amanhã ou depois, alguém que queira saber sobre a lenda, certamente irá procurar o livro na biblioteca local. Dois Córregos sempre foi sinônimo de boas festas e grandes shows, com artistas renomados. Essas festas tinham endereço certo. As quermesses, barracas, palco e parque de diversões eram montadas ao redor da igreja matriz. do teu altar. O saudoso missionário redentorista Padre Vítor Coelho está em processo de beatificação, ou seja, estamos prestes a ganhar mais um santo brasileiro. Pois bem, Padre Vítor Coelho esteve visitando Dois Córregos pelo menos 3 vezes e nos presenteou com 3 imagens de Nossa Senhora Aparecida. Saiba mais nas palavras da jornalista Ana Paula Toledo. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. A devoção a Nossa Senhora sempre foi muito forte na cidade de Dois Córregos. Tal fato aumentou ainda mais por causa da proximidade do Padre Vítor Coelho de Almeida. Em Dois Córregos, Padre Vítor esteve pessoalmente pelo menos 3 vezes, trazendo imagens da Nossa Senhora Aparecida. Baseados em reportagens feitas na época pelo jornal O Democrático, conseguimos descobrir como foi a chegada de cada uma das imagens. A primeira imagem chegou na cidade em 1964, trazida pelos padres Vítor e Geraldo, e ela foi entregue na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. A segunda imagem, que veio para Dois Córregos, foi para a Santa Casa, entregue pelo redentorista Padre Galvão, em maio de 1965. A terceira e última imagem foi trazida pelos missionários redentoristas Padres Vítor e Costa e levada para a usina Santa Adelaide, no dia 8 de maio de 1966. E os moradores mais antigos, que viviam da plantação de arroz, revelam que nos primeiros anos da década de 60, o estado de São Paulo foi assolado por uma grande seca, e registros históricos confirmam essa informação. A seca, que começou em 63 e se estendeu até 1964, foi gravíssima. A estiagem bateu recordes em vários estados e Dois Córregos não escapou dessa estiagem, o que fez com que os devotos de Nossa Senhora Aparecida recorressem a ela a pedido de chuva. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza,
a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Córregos é uma cidade celeiro de talentos, seja na comunicação, no jornalismo, na música, na arte, no futebol e também na vocação religiosa. O doiscorreguense Paulo da Ladeia teve sua ordenação diaconal na cidade de Matão e sua ordenação sacerdotal em Dois Córregos, no dia 2 de fevereiro de 1992, na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. No dia 5 de dezembro de 1994, mais 3 doiscorreguenses, Márcio Antônio Vidal de Negreiro, Paulo Fernando Massolini e André Ricardo Zago, foram ordenados padres em uma cerimônia coletiva, realizado nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Dr. Jonas Edson Faurin. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo. Em 5 de janeiro de 1990, por falta de padres espanhóis, a Ordem dos Agostinianos entregam as paróquias de Brotas e Dois Córregos. Em Dois Córregos, os agostinianos administraram a paróquia por 71 anos, 1919 a 1990. No dia 28 de março deste ano, a paróquia do Divino Espírito Santo completou 156 anos. Durante todos esses tempos, passaram por essa paróquia 45 padres. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, Espírito Santo. O professor, ex-prefeito e hoje vereador José Agostinho Salata também foi padre e por 5 anos esteve frente à paróquia. Em sua função como sacerdote da paróquia e com a ajuda da comunidade, construiu o que chamamos hoje como as casinhas do padre. Procuramos pelo Salata para uma consulta e falasse alguma coisa. Ele aceitou nosso convite e assim relatou. Muito bem, obrigado pela oportunidade, né, de expressar aquilo que eu já fui, que eu sou, né? Eu sou nascido em Novo Horizonte, Novo Horizontino de nascença, né? Minha família, meus pais já faleceram, né? Fazendo 1 ano que minha mãe faleceu, meu pai fazendo 21 anos, né? E tenho 5 irmãos, 4 irmãos e uma irmã, né? Todos moram em Novo Horizonte ainda, né? Agricultores, né? Eles trabalham na roça. E com 19 anos fui para o seminário, fiz, né, todos os estudos, filosofia, né, teologia em Campinas, e formei padre.
Em 1986 fui ordenado, né? E a primeira paróquia que eu fui foi em Ibaté, fiquei lá 3 anos e pouco, né? Por nomeação do bispo. Depois, 2 de fevereiro de 1990, vim para Dois Córregos também, né? Por indicação. Eu vim para cá, não conhecia Dois Córregos, nunca tinha vindo aqui, né? Porque o município, a paróquia, era dirigida por padres agostinianos, né? Tinha 3 padres agostinianos quando vim para cá. Eles precisaram deixar a paróquia, né? Por necessidade de poucas vocações, poucos padres, e eles têm esse trabalho de ficar em grupo, né? 3, 4 padres juntos numa paróquia ou 2 paróquias próximas, para que juntos eles possam fazer os trabalhos. Então eu vim para cá com essa grande missão, né, de fazer com que tivesse que fazer o trabalho de 3 padres, né, e muito bem elogiado. Queria ressaltar também que a paróquia de Dois Córregos ela tem uma tradição muito grande, principalmente por esse trabalho dos padres agostinianos, que eu tenho assim muita consideração, muita reverência pelo trabalho que eles fizeram, assim, né? E até hoje isso ainda, né, traz benefício assim para a participação, né, o empenho, o cuidado com as coisas da igreja e por parte da comunidade, justamente por esse trabalho feito pelos padres, né, agostinianos e outros padres que passaram por aqui. Então, em 2 de fevereiro de 1990 vim para cá, né? Uma realidade totalmente diferente de onde eu estava, né? Pela organização, pelo trabalho nas comunidades e tudo mais. E acho que foi em 1994 teve a campanha da fraternidade e a gente desempenhou o trabalho, né, que era construa sua casa, né, o lema da campanha da fraternidade. Construir a casa. Falava da casa pessoal, mas também chamava muito as orientações, né, da CNBB, né, responsáveis aí pelas campanhas da fraternidade, esse setor, muito bem elaborado, que também é necessário que toda família, toda pessoa tenha a sua casa. Então, isso despertou assim um trabalho, né, a partir da campanha da fraternidade, de conscientizar as pessoas que a gente precisava fazer alguma coisa de concreto, né? E na época tinha uma pequena favela no município, aí próximo à Avenida Bahia, né? E foi feito um trabalho antes de registrar, né, catalogar. A assistente social trabalhou nesse aspecto, né, e o trabalho foi de realmente cadastrar esse pessoal e ver se a gente conseguia construir a casa para esse pessoal. Primeiro cadastrar para ajudar, para tirar daquela situação, porque o local tem nascentes no local, então é de preservação do meio ambiente, mas também preservação principalmente das pessoas, né, que estavam naquela situação de lameado lá naquele local. E aí surgiu assim a ideia de conseguir um terreno e construir as casas. E acho que mais a ajuda de Deus do que nossa, né? Porque foi um sucesso assim o trabalho, né? Tinha a ideia da campanha e colocar em prática assim, e ela deu muito certo. Então se moveu-se o quê? O pessoal fazia o levantamento, conseguimos o terreno, até somos agradecidos, né, pela pessoa que doou o terreno, né, e começamos o trabalho. Pedia, né, ninguém tem dinheiro para construir uma casa e nem o trabalho, né, disponibilizar. No entanto, arrumou-se um meio, né? Se você tem uma porta, uma janela, um vitrô, qualquer coisa assim,
e puder doar, aí tinha gente que ia buscar para juntando material. Então durante a semana fazia esse trabalho, né? Fomos nas olarias, né? Principalmente Barra Bonita, né? Areieiro, né? Pedra e tudo mais, conseguimos bastante, né? Então ia buscar durante a semana e tijolos e tudo mais, e começamos a construir 20 casas, né? O engenheiro responsável, e aí a construção foi subindo. Então, após o término da campanha da fraternidade, estamos agora na quaresma, né? De 2022, que fala da educação, né? Na época falava da casa, o lugar de aconchego, o lugar da família, tem que ter o lugar, né? Tinha muita gente que não tinha um lugar assim na nossa. E é interessante que a partir daí não teve mais, né? Nesse local foi feito um trabalho lá, não teve mais construção, que esse era o objetivo, tirar esse pessoal e não deixar mais quem, né? Pudesse fazer outro tipo de chamada favela, né? Na época. Então, foi eliminado. E quantas famílias foram? Então foram cadastradas 20 famílias, né? E depois foram aparecendo muita gente que queria, né? Então o trabalho anterior foi interessante, a base, né? E 20 famílias. Então foram feitas 20 casas, né? Tem casas que são parede e meia, então para aproveitar um gasto menor, né? Então a casa foi feita de forma assim, parede e meia uma com a outra, tendo o terreno de um lado e do outro. O engenheiro colocou esse aspecto por causa da rapidez e também da necessidade, né? Sim. E as casas tinham uma metragem, acho que de 70 metros, né? E possibilidade de aumentar, não era tão pequena quanto as populares que estão saindo, tem menores agora saindo, né? Mas na época era isso que foi projetado, né? E saiu muito bem. Sim. Mas o trabalho também, o trabalho aos finais de semana, né? E a paróquia, ela contratou para serviço assim um pedreiro para ficar lá, né? Então no final de semana os pedreiros, as pessoas iam lá e trabalhavam lá sábado e domingo, né? Ia lá também amassar, né? Barro lá para, né? O reboque para assentar os tijolos, né? E deu essa situação, né, outra coisa também que a organização da paróquia, por isso que eu falei antes que a paróquia é muito bem organizada, ela deu suporte à questão de cada final de semana tinha uma comunidade que fazia o almoço, né, no sábado, outra comunidade fazia no domingo, e ia revezando, todas as comunidades trabalhavam nesse aspecto, né. E muitas pessoas iam lá justamente para comer, porque a comida era boa. Então a comunidade se mobilizava lá, sem, né, conseguir os alimentos, a própria ajuda da comunidade, fazia aquelas paneladas, né, de carne com batata, ou, né, de frango, assim, frango de panela, arroz, macarrão, né? Então o pessoal, nossa, comia, mas comia mesmo. E depois tinha o depoimento, assim, né? A gente não colocava assim, se fosse hoje tinha mídia para chumar, na época não tinha tanto mídia. O pessoal falava os depoimentos, né? Estou vindo no final de semana justamente para comer uma comida boa, como se fosse num restaurante, numa coisa assim. Então aquilo, além de a gente passava para o pessoal, olha, vocês precisam tomar cuidado aí, porque vocês estão fazendo comida muito boa e vão fazer sucesso, né, o pessoal, para elogiar a pessoa, que, né, realmente, o reconhecimento da pessoa que estava vendo que a comida era boa, e era boa mesmo, e eu comia lá também, e o trabalho, né, da comunidade nesse aspecto. Então isso também segurou muito, né, no trabalho. Para completar, nós começamos, né, depois da campanha da fraternidade, e entregamos no Natal. Então foi um ano de construção de 20 casas, assim, com muita doação, né, durante o ano. E essa era a proposta, né, desse presente de Natal, né, e a doação foi feita para a pessoa usar, e depois de um tempo, se ela permanecesse lá, ela ganharia a escritura da casa, né?
E foi feito um tipo de contrato, um contrato com o pessoal. Depois de 15 anos ele pegaria a casa e definitivo, né, e com escritura, né? O que destaca assim na paróquia é uma comunidade acolhedora, né? Comunidade acolhedora, assim, né? Um trabalho exigente, né? Tinha 3 padres e depois volta, assim, então tinha final de semana que a gente celebrava 5 missas, né? Bem programadinho, assim, por domingo, assim. Então era um trabalho bem carregado, né? E em Guarapuã também, né? Que é uma comunidade ótima também, né? E também destacar, assim, que Guarapuã tinha uma igreja pequena na época que eu estava aqui e depois o empenho aí da comunidade, o empenho, né, dos padres que passaram por aqui, construiu uma igreja muito bonita lá, né? Hoje está muito assim, bem. Queria destacar assim a questão da arquitetura da nossa matriz, né, do Divino Espírito Santo. Ela é muito bonita mesmo. Bonita, muito bonita. Eu acho que ela compete aí com igrejas de beleza, assim, né? Externa e internamente, né? Com igrejas aí famosas, né? Pelo tamanho, pela beleza por dentro, pelos arranjos que tem, né? Nas paredes, principalmente a os altares, né? Mármore de Carrara, então isso é uma coisa assim muito bonita, é um patrimônio, né, do município. Destacar esse aspecto, assim, toda a construção que a comunidade faz é para aquilo que tem aqui, né? É mandado dinheiro fora só nas campanhas, né? E que a paróquia faz, por exemplo, tem agora na quarentena tem uma campanha, né, de final de semana inteiro que manda todo o dinheiro para a Caritas, né? Internacional, que vai ajudar, né? Certamente esse ano vai ajudar lá a Ucrânia, que está passando por essa situação terrível, né? Mas o resto, né? Tem uns pagamentos assim de escritório, né? Da Mitra Diocesana, né? Que ela dá todo o apoio aí, né? Dos processos, do armazenamento também na paróquia e de documentos, né, na Mitra Diocesana, mas o resto é tudo aplicado aqui, né? Então, se tem um benefício que é a Igreja Matriz, que é o salão paroquial, a sede mariana, a casa, né, paroquial, o escritório e tudo mais, é daqui, não sai daqui, né? Ele não tem venda desse patrimônio, né? Então é interessante esse aspecto, né? Muitas vezes, a igreja é rica. Não, ela vive de doação das pessoas, né? E isso eu percebi, né? Fazendo uma comparação da paróquia que eu estava, uma paróquia bem mais simples, bem mais pobre, né? Que eu estava aqui, é bem mais organizada e principalmente tem essa riqueza, né? Da igreja matriz que tem que ser conservado desde do piso, né? Eu na época lembro assim que tinha um movimento assim dos paroquianos de trocar o piso, né? Daí colocar mármore, colocar para combinar com o altar, que era todo dia mármore caríssimo, né? Então tinha um pessoal assim nesse aspecto. Daí nós fomos levantar a origem, tudo, esse levantamento assim, né? E aquele piso, ele bem antigo, né? E não existe mais. Então, optou-se por contratar uma empresa para fazer uma limpeza sem tirar a característica, né? E na época estava bem diferente, precisava da limpeza mesmo, né? E até não ficou muito barato, não. Eu lembro até.
Mas eles deixaram assim, né? Se está conservado, justamente porque eles fizeram a limpeza, depois colocaram produto de conservação e ressaltou ainda mais a beleza, né, do piso lá, né? A igreja matriz aqui tem Santo Agostinho, né? Você está de frente ao altar, do lado direito, né? Santo Agostinho. Do lado esquerdo tem a Nossa Senhora das Graças, né? E no meio o padroeiro, o Divino Espírito Santo, a pomba lá, né? Ela até toda em volta de uma iluminação bonita, né? Uma coisa até... O histórico assim, não tem, eu sei que o Santo Agostinho, na imagem dele está aí por causa dos agostinianos, né? E é uma imagem, segundo falam assim, que veio, né, de uma fábrica lá onde o Santo Agostinho passou, viveu, né, e trabalhou essa questão, né? Toda a vida dele é marcada assim por quase que contradições, né? Ele foi considerado na igreja justamente por causa da grande fé da mãe dele, que era Santa Mônica, né? Ele era uma pessoa assim, não acreditava, tinha umas ideias, né, filosóficas e religiosa, não tinha quase nada na cabeça. No entanto, a mãe dele tanto disse que orava, que rezava, a mãe dele era coisa impressionante assim. E depois ele conheceu Santo Ambrósio, né, que era uma pessoa, um bispo, né, uma pessoa assim que chamava atenção, e essa amizade fez a conversão dele e se tornou um doutor da igreja de Santo Agostinho, né? E na Idade Média, né, início, um pouco, nem meio da Idade Média, 1250 mais ou menos depois de Cristo, né? Ele passou, só revivendo assim, né? Mas é esse período mesmo. E essa época havia muita exaltação da igreja por ser um sustentáculo, assim, né? Aquela parte alta a Idade Média é considerada a parte alta da igreja, assim, né? Com a expansão, com a questão dos patrimônios também, né? A pessoa se convertia e a conversão se doava bastante coisa para a igreja. Ela cresceu muito nesse aspecto, né? E até hoje assim é condenada por isso, né? Tem muita gente que coloca esse aspecto assim. Mas era decisões assim que eram feitas e, no entanto, esses destaques assim de santos, eles realmente faz mostrar que a história concreta é bem diferente, né? É alguém que tinha uma posição social, no entanto deixou tudo e seguiu esse trabalho, e foi alguém que até hoje tem sinais dele. Então essa imagem é uma imagem assim, muito assim, importante para a igreja matriz, a imagem de Santo Agostinho. Atualmente, desde 2012, a Paróquia do Divino Espírito Santo é presidida pelo Padre José Carlos, que no dia 6 de dezembro completa 31 anos de vida presbiterial. Natural da cidade de Bocaina, nascido em 16 de fevereiro de 1961, desde muito cedo manifestou sua vocação religiosa e o desejo de entrar para o seminário. Em entrevista à revista especial 150 anos da paróquia, José Carlos relata que aos 6 anos de idade, em uma certa manhã, chegou em sua mãe e disse: "Mãe, quero ser padre." Ela, olhando para ele, disse: "Vai dormir." Aos 9 anos, em uma certa ocasião, que a família estava reunida, conversando sobre crisma e batizado, ele novamente retornou ao assunto de querer ser padre. A mãe novamente se manifestou: "Primeiro você vai estudar." Aos 18 anos, teve um sonho com Nossa Senhora, na qual
pedia para ser padre. Após esse sonho, José Carlos, que já era catequista, procurou o padre de sua comunidade. Depois de mais de um ano, sob provações impostas pelo padre, para ter certeza que era esse o caminho que almejava, finalmente, em 12 de fevereiro de 1984, com 22 anos, ingressou ao Seminário de São Carlos, sendo ordenado padre em 7 de dezembro de 1990, na cidade de Itapuí. Em 13 de março de 2012, assume oficialmente, até os dias de hoje, a paróquia do Divino Espírito Santo de Dois Córregos. Chegamos ao fim de mais um documentário. Para encerrar, vamos ouvir e assistir A Hora do Ângelus, a famosa Ave Maria, transmitida pelo alto-falante da Igreja Matriz. Isso é mais uma riqueza cultural do povo católico. Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Verbo de Deus se fez carne e habita entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, mas sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem de anjo a encarnação de vosso amado Filho, cheguemos, pela sua paixão e morte, depois da glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.